Se esse número fosse diferente, você não estaria aqui. Nenhuma estrela teria nascido. Nenhum átomo complexo teria se formado. Nenhuma galáxia existiria para ser observada. Nos primeiros segundos deste vídeo, você precisa entender algo perturbador. O universo depende de números extremamente específicos para existir. E esses números não são opcionais. Uma variação mínima, e tudo desaparece. A realidade não é apenas feita de matéria e energia. Ela é sustentada por constantes fundamentais, valores matemáticos que definem como as forças do universo se comportam. A força da gravidade, a intensidade do eletromagnetismo, a força nuclear forte, a força nuclear fraca. Todas elas possuem valores fixos, não mais ou menos, não aproximadamente, exatamente assim. Entre todas essas constantes, existe uma que intriga os cientistas mais do que qualquer outra: a constante cosmológica. Um número incrivelmente pequeno, mas com um impacto gigantesco. Ele controla a taxa de expansão do universo. Durante muito tempo, acreditava-se que essa constante era zero, mas observações modernas mostraram que ela não é apenas diferente de zero. Ela é absurdamente pequena e perfeitamente ajustada. Pequena demais para ser natural. Precisa demais para ser coincidência. Se a constante cosmológica fosse um pouco maior, o universo teria se expandido rápido demais. A matéria nunca teria se agrupado. Nenhuma estrela teria se formado. O cosmos seria apenas um gás frio e vazio. Se fosse um pouco menor, a gravidade venceria cedo demais. O universo colapsaria antes que qualquer estrutura complexa pudesse surgir. A margem de erro é tão pequena que chega a ser absurda. Algo como uma parte em 10 elevado a 120. Um número tão extremo que desafia qualquer intuição humana. Isso significa que o universo vive em uma espécie de equilíbrio impossível, como uma agulha em pé sobre a ponta. E mesmo assim, estamos aqui. Esse ajuste fino não aparece apenas na constante cosmológica, ele se repete em várias outras constantes. A força nuclear forte, por exemplo, precisa ter exatamente a intensidade certa para manter os prótons unidos nos núcleos atômicos. Um pouco mais fraca, e nenhum elemento além do hidrogênio existiria. Um pouco mais forte, e o universo seria dominado por núcleos instáveis. Tudo parece calibrado. Quando os cientistas perceberam o nível absurdo de ajuste necessário para o universo existir, 3 grandes explicações surgiram. Nenhuma delas é confortável. Todas as respostas são estranhas. Algumas são assustadoras. A primeira explicação é a coincidência. Simplesmente tivemos sorte. Entre infinitas possibilidades, por acaso surgiram as condições certas para a vida. Essa resposta é matematicamente possível, mas psicologicamente insatisfatória. A segunda explicação é o multiverso. Nesse cenário existem incontáveis universos, cada um com constantes diferentes. A maioria é estéril. Nós existimos neste porque é o único onde a vida foi possível. Não porque seja especial, mas porque estamos aqui para observá-lo. Sobrevivemos por seleção cósmica. Essa ideia resolve o problema matemático, mas cria outro ainda maior. Não temos nenhuma forma direta de testar a existência de outros universos. Tudo permanece no campo teórico. A terceira explicação é a mais desconfortável. O ajuste não é aleatório. Alguns físicos sugerem que as leis do universo podem emergir de algo mais profundo. Uma estrutura matemática inevitável. Outros flertam com a ideia de que o universo é um sistema derivado. Talvez uma simulação, talvez um experimento, talvez algo que não entendemos. Não como religião, não como propósito humano, mas como estrutura. E se o universo for resultado de escolhas? Se o cosmos for uma simulação, constantes bem ajustadas fariam todo sentido. Elas seriam parâmetros definidos para permitir complexidade, para permitir observadores, para permitir consciência. Mas mesmo essa ideia gera novas perguntas. Quem definiu os valores? Por que exatamente esses? E quantas tentativas falharam antes? Quanto mais fundo olhamos para os números que sustentam a realidade, mais eles parecem frágeis. Como se o universo estivesse sempre à beira do colapso, sustentado por um equilíbrio delicado que não pode ser perturbado. Talvez a estabilidade seja a exceção, não a regra. Existe um detalhe ainda mais inquietante. As constantes que sustentam o universo podem não ser eternas. Alguns modelos teóricos sugerem que certos valores podem mudar ao longo do tempo. Se isso for verdade, então o universo não está apenas ajustado,
ele está temporariamente estável. E se esse número mudar no futuro? Uma mudança mínima na constante cosmológica poderia alterar completamente o destino do cosmos. A expansão poderia acelerar até rasgar tudo. O desacelerar é provocar um colapso final. Nesse cenário, o universo não morre por desgaste, mas por descalibração. Talvez o cosmos seja como um sistema perfeitamente ajustado, rodando dentro de tolerâncias extremamente estreitas. Enquanto os números se mantêm, tudo existe. Quando não, nada garante continuidade. Isso nos leva a uma reflexão desconcertante. Talvez a vida não seja apenas rara, talvez seja instável. Não porque o universo seja hostil, mas porque ele exige condições quase impossíveis para funcionar. Talvez o milagre não seja a vida, mas o equilíbrio. E se estivermos vivendo em um intervalo cósmico improvável, onde tudo deu certo por um breve momento, o instante em que os números coincidiram, em que as forças se equilibraram, em que a complexidade pôde surgir. Se isso for verdade, então o universo não é apenas misterioso, ele é precário. E cada estrela no céu, cada átomo no seu corpo, cada pensamento que você tem, depende de um conjunto de números que não podem errar. Talvez o maior mistério do cosmos não seja como tudo começou, mas porque ainda não acabou. Para mais curiosidades e mistérios do universo, curta e se inscreva no canal.